Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança. Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais uma quarta-feira e nossa aulinha de ciências, ok? Vamos lá? Então, nós vamos iniciar uma nova unidade aí na página 18 e 19 de ciências, que é a unidade número 6. Sol, fonte de luz e calor. Vamos lá? Abram, então, a apostila de ciências, página 18 e 19. E coloquem a data de hoje, ok? Aqui nós temos a abertura da nossa unidade, a unidade número 6, que fala sobre o Sol sendo uma fonte de luz e de calor. Mas na abertura dessa unidade, nós estamos vendo não somente o Sol, nós estamos vendo outros elementos que nos lembram luz e calor. Por exemplo, a vela, a lâmpada, a lanterna, o próprio Sol. Todos eles nos lembram luz e também calor, não é mesmo? Então, coloquem aí, não se esqueçam de colocar a data de hoje. Pode ser aqui, ó, nesse espacinho da apostila, ok? Então, vamos lá entender melhor sobre isso? Sol, luz e calor. Como é gostoso ficar sentado em um local ensolarado durante um dia frio. Você certamente já experimentou ficar ao sol para se aquecer, não é? O sol é muito importante para a vida e para a realização de alguns eventos que acontecem na Terra. Ele é a principal fonte de energia para todos os seres vivos, porque ele nos fornece luz e calor. E isso ele faz para o planeta inteiro. Vocês se lembram que nas unidades anteriores nós vimos que os vegetais, eles necessitam muito da luz e do calor do sol para se desenvolver e até produzir o próprio alimento? Então, a luz e o calor do sol, ele também é essencial para a vida no planeta, tanto do vegetal como dos animais e de nós, dos seres vivos. Olha só, aqui nós temos uma imagem da radiação do Sol, né, a radiação solar, né, o seu calor, atingindo o planeta Terra. Então, aqui nós temos o planeta e o Sol. Então, os raios do Sol ó, se chama radiação solar. E essa radiação é responsável por iluminar e aquecer, deixar o nosso planeta quentinho, ok? Então, olha só. Você viu nas unidades anteriores que a luz do sol permite que as plantas respirem, cresçam, façam a fotossíntese. E ao longo desse processo, elas captam o gás carbônico, que é solto e expelido pelos animais, e emitem o oxigênio, que é um gás essencial para a respiração dos outros seres vivos. Além disso, as plantas servem de alimentos para alguns animais, não é mesmo? Então, o sol, ele também nos ajuda muito. Vamos entender melhor. Olha aqui, um desafio. Com base no que você já estudou, explique o que ocorreria se o sol parasse de emitir luz e calor. Pensando assim, o que será que aconteceria se nós não tivéssemos a luz e o calor do sol? Os vegetais iriam morrer, verdade. E o que mais? O planeta iria esfriar muito, verdade. Às vezes a gente não ia nem conseguir identificar a estação do ano, é verdade. Tudo iria ficar frio, congelado, sem vida. A gente necessita muito do ar e da água, mas a gente também necessita da luz e do calor do sol para nossa sobrevivência. Ou seja, se não existir sol, também não vai existir vida. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a luz do nosso dia a dia. Então, a gente viu que o sol, a luz e o calor do sol, ela é essencial para a nossa vida, para as atividades do nosso dia. E aqui a gente vai falar sobre algo muito interessante a respeito da luz no nosso dia a dia. Olha só. Olhe por alguns instantes ao seu redor. Olha aí onde você está, em volta. Continue olhando.
Certamente você encontrou alguma fonte de luz, não é verdade? Pois elas são essenciais para nós enxergarmos os objetos no meio em que a gente vive. Sem luz, não poderíamos vê-los, não é mesmo? Existem dois tipos de fonte de luz. Primeiro, a fonte de luz natural. A fonte de luz natural ela é encontrada na natureza. Por exemplo, o Sol e outras estrelas. Isso, são naturais. Opa, não, não. A Lua não. Quem falou Lua? A Lua não tem luz própria. A gente já vai ver sobre isso, tá? Mas fonte natural de luz é aquele que tem uma luz natural, sai dele. Então nós temos, por exemplo, as estrelas e o sol. E existe a fonte artificial de luz, que é produzida pelo ser humano, por exemplo, velas, lâmpadas, fogueiras, ok? Então, a gente está vendo aqui que existem as fontes de luz natural e artificial. Ou seja, a fonte de luz natural é aquela que vem da natureza. E a fonte de luz artificial é aquela que o ser humano faz. Tudo bem? O Sol é a nossa principal fonte de energia. A luz que ele emite ao longo do dia afeta as nossas atividades cotidianas. Porém, à noite, a gente depende de fontes artificiais de luz. As fontes artificiais de luz, elas são usadas quando a luz natural não está disponível. Antigamente, o ser humano utilizava fogo para iluminar os ambientes. Para isso, ele fazia fogueiras, acendiam velas e lampiões. Mas, depois que foi descoberta a eletricidade, foram criados outros objetos que produzem a luz artificial, como a lâmpada, que tem vários tipos de lâmpadas incandescente, de LED, fluorescente, até luzes com cores diferentes já foi inventada, não é mesmo? Então, essas lâmpadas é uma fonte artificial de luz que é muito utilizada hoje em dia. Olha aqui, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma figura de uma menina lendo um livro e aqui também são duas meninas lendo. Mas na primeira imagem a gente consegue ver que a menina está utilizando uma fonte natural de luz, ou seja, ela não precisa de nada que foi inventado. O que ela está usando é próprio da natureza. Então, ele é natural. Ela está utilizando o sol. Já nessa outra imagem, a menininha está utilizando o quê? Uma vela. Ou seja, nesse momento, não tem uma luz natural para que ela possa fazer a leitura. Então, o que, que ela fez? Ela está utilizando uma forma artificial de luz, que é produzido a luz por meio da vela, não é mesmo? Aqui, nessa terceira figura, a gente está vendo postes iluminados que iluminam as ruas durante a noite. Então, quando a gente não tem a fonte natural de luz para nos ajudar a enxergar, a gente precisa das fontes artificiais. Como aqui, por exemplo, ó, os postes iluminando as ruas e avenidas, aqui a vela iluminando o caderno para que ela possa fazer a leitura. Então, quando nós não temos no momento uma fonte natural, a gente necessita de uma fonte artificial, ok? Deu para entender então essas duas formas? Fonte natural, que vem da natureza. A fonte artificial é aquela que é produzida pelo homem. Beleza? Aqui nós temos as lanternas e elas funcionam à base de pilhas, baterias, que também são fontes de luz artificiais. E elas são utilizadas na ausência de energia elétrica, por exemplo. Então, quando não tem uma energia, então o que, que pode ser usado? Uma lanterna que tenham pilhas, que também vai fazer essa função de ser uma luz, uma fonte de luz artificial, ok? Então, as pilhas, elas podem ser usadas para deixar o objeto produzir essa luz artificial. Pode ser, por exemplo, um abajur, uma lanterna. Hoje em dia, a maioria dos celulares também já tem lanterna nele, não é mesmo? A gente pode usar ele, mesmo que a gente não necessite de ligar ele na tomada, na eletricidade, não é? Ótimo. Aqui, a gente tem um bem legal. Quem é? Thomas Edison, esse senhor aqui, ó. Vocês já ouviram falar em Thomas Edison? Não?
Thomas Edison foi um dos maiores inventores da humanidade. Ele inventou mais de 1000 invenções. A mais famosa delas é a lâmpada elétrica. Por essa invenção, ele testou vários materiais. A primeira lâmpada utilizava carvão dentro de uma esfera de vidro sem ar. Então, ele pegou uma esfera, um redondinho, ele colocou carvão e tirou todo o ar dali. E aí ele acendeu. A primeira lâmpada utilizava o carvão. Depois ele foi melhorando o seu invento. Ele usou bambu, celulose e, por fim, o algodão. A lâmpada na qual ele usou algodão aguentou ficar acesa durante 40 horas seguidas. E foi então que começou a ser comercializada. As pessoas compravam, né? Já tinha no mercado para vender. Então, Thomas Edison é o grande inventor da lâmpada. Então, por meio dele, da vida dele, a gente conseguiu hoje ter um meio de fonte artificial de luz, não é mesmo? Hoje em dia, as lâmpadas são totalmente diferentes do que quando ele inventou, mas só por meio da invenção dele a gente consegue ter a lâmpada que a gente tem hoje. Legal, não é mesmo? Nós conseguimos ver objetos à nossa volta porque eles refletem luz que recebe de uma fonte de luz. É por isso que à noite é difícil ver algumas coisas, pois no escuro nós não temos fonte de luz para iluminar os objetos, não é mesmo? Nós podemos classificar as fontes de luz em duas. Primeiro, a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. Como assim, Pro? Você falou sobre fonte de luz natural, fonte de luz artificial. Agora vai vir com essa de fonte primária e secundária? Pois é. Além da gente ter as nossas fontes de luz natural e artificial, nós temos também as fontes de luz primárias e secundárias. Pro, como assim? As fontes de luz primárias são objetos que têm luz própria. É o caso das estrelas, lâmpadas, velas e lanternas, que são chamados de corpos luminosos. Aqui é diferente da fonte de luz natural, a gente está falando de fonte de luz primária, que a luz vem dela. Ah, Pro, mas a lâmpada não é uma fonte de luz natural, ela é artificial, mas a luz vem dela. Então a gente pode dizer que ela é uma fonte primária de luz. Então, esses seres, esses objetos que têm luz, que eles conseguem iluminar, seja natural ou artificial, são chamados de corpos luminosos. Eles são luminosos, têm luz. Já as fontes secundárias de luz são objetos que não emitem luz própria. É o caso da maioria dos objetos, como parede, espelho, livro, até mesmo a lua. E esses são chamados de corpos iluminados. Por quê? Porque eles recebem a luz dos corpos luminosos. Então, aquilo que não tem luz, mas consegue refletir a luz, é chamado de fonte secundária de luz ou corpo iluminado. Olha aqui, a gente tem um exemplo aqui no cantinho, ó. O sol é uma fonte de luz primária, tem luz nele. O espelho é uma fonte secundária, porque ele reflete a luz do sol, ok? Estão vendo aqui? O espelho tem sol? Ele tem luz própria? Não, mas ele consegue refletir a luz, né? Sim, ele consegue. Assim como paredes claras. Às vezes, os meus filhos, eles gostam de brincar com o relógio no sol. O que eles fazem? O Davi pega a parte de cima do relógio, aonde tem sol, e aí ele fica buscando o sol para fazer quando o sol bate na telinha do relógio, e aí o relógio reflete essa luz. E aí eles conseguem ver uma pequena luzinha. Eles até apelidaram essa luzinha de espertinho. E aí eles ficam brincando, fazendo aquele movimento com aquela luzinha refletida do relógio. Mas ali, o relógio, no caso, ali está sendo uma fonte de luz secundária, porque ele está refletindo da onde vem a luz principal. Não é mesmo? Deu para entender? Lembrando que qualquer dúvida, avisem a Pro, tá bom? Olha só, a Lua, ela não emite luz própria. Ela não tem luz.
ela apenas reflete a luz do Sol. Por esse motivo, ela é classificada como um corpo iluminado. Ou seja, ela não é um corpo luminoso, ela não tem luz. Ô, Pro, mas como que pode a Lua não ter luz se à noite, às vezes, tem dia que ela está tão clara, tão brilhante? Sabe por quê? Porque o Sol, a luz que emite do Sol, o Sol tem tanta luz que ele consegue fazer com que a Lua também fique iluminada, tá? E aí, aquela luz reflete no nosso planeta, ok? Então, a Lua é um corpo iluminado porque ela não tem luz, mas ela reflete a luz do Sol. Olha só, a Lua reflete a luz que ela recebe do Sol. Então, ela não brilha porque ela tem luz nela. Ela brilha porque ela utiliza o brilho e o calor, a luz do Sol, ok? Deu para entender isso? Olha só, o Sol é muito, muito grande, ele tem muita, muita luz. E aí essa luz chega aqui na Lua e aí a gente consegue ver a luz na Lua refletida, mas essa luz vem do Sol. Combinado? Tá dando para entender? Ótimo. Então, agora eu vou fazer um desafio com vocês. E nesse desafio, eu quero. Vocês não precisam pegar o caderninho para escrever. Podem escrever na apostila mesmo, combinado? Então, olha só. Diferencie. Qual é a diferença de uma fonte natural de luz e de uma fonte artificial de luz? E aí, qual será? A fonte natural é encontrada na natureza e a artificial é criada pelo homem. Então, vocês podem copiar isso aqui, aí mesmo na apostila. Pegue um pedacinho onde vocês conseguem escrever, ok? Ótimo. Já na letrinha B, diz assim: então, a gente viu aqui a diferença da fonte de luz natural e artificial. Natural, ela tem luz própria encontrada na natureza, e a artificial é criada pelo homem. Então, a fonte natural, nós temos as estrelas, o sol. Na fonte artificial, nós temos a lanterna, a lâmpada, o celular, né? A lâmpada, a lanterninha do celular, fogueira, ok? Isso são fontes artificiais de luz, beleza? Então, copia bonitinho aí, ok? Já na letrinha B, dá uma pausa se você não terminou de copiar, tá bom? Já na letrinha B, é para a gente falar sobre a diferença da fonte primária de luz e da fonte secundária de luz. E aí, qual é? Então, a fonte primária, ela emite luz própria, tem luz nela. Já a secundária reflete a luz primária. Então, o que acontece? Como a gente viu a respeito do Sol e da Lua. O Sol, ele é uma fonte primária porque ele tem luz própria. E a Lua é uma fonte secundária porque ela usa a luz do Sol para poder refletir, para a gente ver o brilho, ok? Então, essa é a diferença de fonte primária e fonte secundária de luz. Combinado? Ótimo. Se você ainda não conseguiu terminar, aliás, se não couber todo nessa linha, vocês podem escrever um pouquinho embaixo, tá bom? Não tem problema. O importante é deixar anotadinho na apostila, ok? Isso. Então, agora a Pro vai explicar um pouquinho sobre a tarefinha que vocês vão fazer. Aí vocês vão imprimir essa página onde fala sobre o Sol, fonte de vida, que fala um pouquinho sobre o Sol. E aí tem essa atividade aqui embaixo, que vocês vão escrever na figura aonde o Sol nasce e aonde o Sol se põe. A gente até tinha trabalhado sobre os pontos cardeais, mas aqui a gente vai falar sobre o nascer e quando o Sol nasce e quando se põe, o nascente e o poente. Combinado? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de ciências. Lembrando, qualquer dúvida, avise a Pro. A Pro continua aqui, com muita saudade, e pedindo para Jesus que logo, logo a gente possa se ver na nossa sala, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até daqui a pouco com a nossa aulinha de arte.